Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós damos início aos trabalhos da noite, né? Esse trabalho aqui à frente, né? Porque os trabalhos já acontecem também dentro da sala, junto ao atendimento com a irmã. E nós estamos trabalhando como preleção, como início aqui desse trabalho de quinta-feira. O Evangelho segundo o Espiritismo é a segunda parte. Agora, como preleção, a gente faz o livro Pão Nosso. Para quem não conhece, esse é uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, né, pelo Espírito Emmanuel, na qual ele pega em cada uma das lições, dos capítulos, um versículo-chave ali e trabalha essa passagem à luz da doutrina espírita, com os conhecimentos que o Espiritismo nos possibilita. Então nós, ao nosso turno aqui, estamos tentando trazer essa mensagem, contextualizando como que se dava o momento que a passagem foi trazida pelo evangelista, né? E junto com o Emmanuel interpretar para que a gente consiga colocar no nosso dia a dia. Então nós deixamos em aberto também, se tiverem dúvida, quiserem comentar, quiserem parar, fiquem à vontade, tá? Então hoje, nessa sequência dos nossos capítulos, para quem também quiser, nós iniciamos esse trabalho online, né, por conta da pandemia, então estão as outras lições no nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Irmã Anastácia. E essas aqui também, para a gente não parar com as transmissões, porque tem um acompanhamento pela internet, então também a Natália grava para nós, então fica disponibilizado lá para quem quiser ouvir as outras palestras, tá? Então hoje o capítulo é 133 e tem como título O Grande Futuro. E aí eu gosto sempre de trabalhar junto com vocês para a gente... Hoje nós temos base para conseguir, através do título, já ter uma ideia do que está sendo proposto. O que a gente pensa hoje em o grande futuro? Vamos pensar o que seria um grande futuro para vocês. Alguém pode falar? Vai, João, o que é um grande futuro para a sua vida? Ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena? Quantos não querem? Eu vou ser feliz, o meu futuro vai ser maravilhoso se eu ganhar na Mega Sena. Não pode ser? Quem gostaria? Eu gostaria. Eu. Vai ser grande ou não? Financeiramente possível, né? Agora tudo assim. O que mais pode ser um grande futuro? Uma promoção no trabalho que eu quero, uma viagem esperada, uma família, filhos e tantos outros objetivos pode ser um grande futuro? Sim ou não? Sim. Só que aqui nós estamos trabalhando o quê? Espiritismo. O Espiritismo ele lida com todas as questões da nossa vida, mas ele aumenta e expande o nosso olhar para essa nossa vida, que não está circunscrita nessa nossa existência, nessa nossa encarnação. Então, um conceito básico do Espiritismo é que nós temos uma vida, né? Fomos criados por Deus em algum momento da nossa existência e estamos em jornada de aperfeiçoamento, sendo assim, somos imortais. Então, nós temos uma vida com muitas existências, as quais nós estamos aqui, em uma delas, encarnados no planeta Terra, passando pelos aprendizados, pelas nossas necessidades, e aqui exercitaremos esses aprendizados, acertando aquilo que muito possivelmente erramos lá para trás, tendo novas oportunidades de provar os conhecimentos adquiridos e evoluindo, crescendo, né? Então, de existência em existência, vamos lapidando o nosso espírito, vivendo, né, da vida maior que a vida do espírito. E qual que é o grande futuro para o espírito? Né? Se a gente parar para pensar, é um contexto muito maior, o grande futuro. Se a gente parar para olhar o planeta Terra, hoje nós vemos esperança no futuro, né? Muitas vezes não, se a gente olhar só por esse momento, nossa, é guerra. Aqui no Brasil, nesse momento, não, mas a gente dá uma ligadinha na TV, continuam diversas guerras, né? A Ucrânia, lá
em Israel. E se a gente for escafunchando, né, existem centenas de guerras que ainda acontecem no planeta Terra, né? Menores, guerras civis e assim por diante. Se nós pararmos para pensar criminalidade, corrupção, e aí nós podemos ir falando um monte de problemas que o planeta Terra passa, e às vezes a gente chega até a pensar e falar, nossa, mas parece que a coisa está piorando, né? É uma ilusão nossa falar que está piorando, mas se a gente olhar assim só o momento, é complicado, né? Então, aqui, através do ensino de Jesus, que é a passagem de hoje, Emmanuel vai comentar sobre essa visão de grande futuro que nós, humanidade, temos que ter. Esperança, fé, que um futuro bom e grande está prometido para cada um de nós. Então a passagem utilizada por Emmanuel hoje foi uma passagem do versículo de João, capítulo 18, versículo 36, que diz: mas agora meu reino não é daqui. Então é uma passagem, uma frase de Jesus que diz: meu reino não é daqui, meu reino não é deste mundo, né? Então eu vou dar um break aqui antes da gente falar dessa passagem e vou contextualizar isso. O Evangelho de João, né? João, um apóstolo amado, ele escreve esse evangelho um pouco mais idoso, traz uma visão bastante diferenciada, ele consegue ali, quem sabe até mesmo penetrar no pensamento de Jesus, né? Intuído por Jesus, e trazer para nós um evangelho um pouco diferenciado dos demais. Ainda mais quando ele traz a parte do Apocalipse, né? Que é uma simbologia desse futuro, dessa regeneração, desse novo momento que a Terra há de passar e já estamos passando, né? Buscando sair dessa provas e expiações para um mundo um pouco melhor, que é, né? E faz parte daquilo que Deus legou para a nossa humanidade, que é o progresso, né? Então, nós estamos em constante crescimento e evolução, estamos em progresso, é lei de Deus, né? Nós nunca retroagimos, nós não esquecemos aquilo que aprendemos, nós não damos passos para trás no sentido de aquilo que nos é patrimônio hoje. Então, nesse capítulo 18 de João, são aqueles momentos aos quais Jesus ele é preso. Então Jesus é preso, ele é chamado à frente do Sinédrio. O Sinédrio era a instituição, né, mais poderosa à época, comandada pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos sumos sacerdotes lá, e temendo, vendo Jesus como um perigo, eles decidem silenciar Jesus. Então ele falava contra aquilo que eles acreditavam ser a lei, ser vamos dizer assim, a linha de conduta daquela sociedade judaica. E Jesus, ele trazia uma nova perspectiva daquilo tudo. Ele falava de amor, de humildade, né? Deixava de lado os cultos exteriores, e sim focado realmente nos necessitados, focado realmente em ajudar aqueles que muitas vezes não tinham valor naquela sociedade. Então, Jesus é chamado ao Sinédrio, a Anás, a Caifás, que eram os sumos sacerdotes à época, e eles o levam a Pilatos. Pilatos era o representante de Roma, lembrando que naquela região da Judéia, né, de Israel ali, eles estavam sob o domínio de Roma. Então, quando havia algum problema, eles precisavam levar esse problema a Roma, porque eles não podiam condenar, né, eles não podiam assassinar, eles não podiam, de certa forma, realizar aquilo que eles queriam. Se eles pudessem, por conta deles, e Pilatos pergunta para eles, mas por que, né? Chamam Jesus ali, e ele pergunta, por que traz esse homem aqui? O que ele fez, né? Dizem que você é rei dos judeus, e aí Jesus pergunta para ele, mas você está falando para Pilatos, né? Você está falando daquilo que você acha ou daquilo que tem falado para vocês? Aí Pilatos fala para Jesus, mas eu não sou judeu, né? Então eu não sou nada de vocês aí. Eu estou falando aquilo que o seu povo, que os sacerdotes vieram me trazer, que você é o rei dos judeus. E aí Jesus, ele fala assim, né? Que o meu reino
não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Então o que ele fala? Olha, se eu fosse realmente rei deste mundo, eu pediria para aqueles que estão às minhas ordens para me tirarem dessa situação, combatessem e estaria tudo certo, né? E aí vem essa passagem, né? Mas agora o meu reino não é daqui. Então o que ele quer dizer ali? Que o reino verdadeiro de Jesus não era aqui. Aqui onde? Não é o reino de Jesus a terra também? Mas ele ali estava querendo demonstrar, pelas palavras, a existência, né, de uma vida relativa, que é aquela que nós estamos vivenciando enquanto encarnados, mas que está conectada a uma vida maior, a uma vida superior, a uma vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então ali ele não estava separando o que nós ainda, as tradições ainda fazem, e isso prejudica a nossa compreensão, que é o separar reino espiritual da parte material. Se nós pararmos para pensar nessa visão que o Espiritismo nos concede, de uma continuidade, de reencarnações, para que nós estamos aqui? Qual a função de estarmos encarnados? Não é aprender, evoluir, pôr à prova os nossos aprendizados, acertar algumas relações conturbadas, sermos colocados em determinados ambientes, sob determinadas lições que vão estimular o nosso aprendizado? Então, tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra, enquanto na matéria, ela serve para trazer uma consequência espiritual. Porque daqui nós levaremos somente aquilo que é bagagem espiritual. No mais, todas as nossas conquistas materiais, elas ficarão aqui na Terra mesmo, né? As nossas fortunas, a nossa Mega Sena, que foi dito, né? O nosso emprego, o nosso casamento, nem os nossos filhos. Sim, espíritos e relações amorosas que nós criamos, né? O amor que nós cultivamos, as amizades feitas, assim como os nossos desafetos, caminharão com a gente. Mas não, né? Os títulos, as posições, né? Nem o nosso corpo é nosso. O nosso corpo, morrendo-se, extinguindo-se a vida física, o nosso corpo fica aqui. Mas o nosso espírito continua, pois o nosso espírito é imortal. Então, nós precisamos compreender essa visão que Jesus coloca. Meu reino não é deste mundo. Ele não está dizendo que o reino dele, que ele não faz parte da vivência na Terra e que não é importante aqui na Terra, mas ele sim coloca uma continuidade daquilo que nós vivenciamos na Terra e se expandem as consequências para o plano espiritual, que é realmente onde isso vai fazer um maior sentido para nós. Então nós precisamos começar a enxergar a nossa vida um pouquinho mais longe, um pouquinho mais expandido. E Emmanuel traz para nós, né? Se a gente parar para pensar, dentro desse grande futuro, que é o título, né, que é o tema, o que Jesus também propõe para nós, né? Jesus, ele de certa forma, ele matou a morte ali, não matou? Ele, ao terceiro dia, ele volta, né? Ele ressuscita, ele retorna, né? Que era a palavra, era a tradição. Na verdade, ressuscitar é uma tradução, né? Que vem para nós a partir do latim, que não se encontra lá no hebraico, não se encontra no grego, mas o ressuscitar ele veio como um entendimento diferente, né? Que era um entendimento à época de um mesmo sentido que nós temos hoje. Eles não entendiam, né, o processo de ressuscitar. Então Jesus ele retorna, né, ali mostrando para nós que o espírito sobrevive à morte corporal e ele mostra realmente para nós esse sentido de que há uma continuidade. Então aqui já mostra para nós esse sentido de, olha, há esse grande futuro e pode haver esse grande futuro porque não parou por aqui. Aquilo que nós estamos vivenciando, todas as dificuldades, imagine se hoje a gente vive dificuldade, imagina como que não era naquela época de Jesus. Era só guerra,
era um ali, a mulher não tinha voz, né? A elite ela dominava, mas aquele que era doente ele era mandado para fora da cidade, para os leprosários, para as ruas. Aquele deficiente, ele não tinha auxílio, ele não tinha um amparo, né? Então, se a gente parar para ir analisando a sociedade, as mudanças, a cultura e tudo mais, anos-luz de evolução. Há maldade há ainda as dificuldades, mas gradualmente a gente está notando muita coisa boa acontecendo. Mas ainda as coisas ruins, para nós, elas se exaltam, né? Nós estamos, por muitas vezes faltar esse entendimento de um futuro grandioso que nos é descortinado pouco a pouco, nós nos pegamos junto às coisas ruins. Nós nos atemos às tragédias, às catástrofes, às mortes, a todas as dificuldades que acontecem. E às vezes a desesperança ela vem, às vezes o desânimo nos pega. E é justamente a proposta desse capítulo de hoje é mostrar realmente para nós, hoje, que estamos tendo a capacidade de compreender tudo isso, que haverá esse grande futuro para nós, e Jesus já falou lá 2000 anos atrás. Então, Emmanuel começa trazendo para nós que desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Então lá Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Se a gente parar para pensar literalmente nisso, o que acontece? Meu reino não é deste mundo, meu reino não está na terra. Certo? Uma vez que meu reino não está na terra, o que eu tenho que fazer aqui com a terra? Preciso me afastar das coisas da terra. O pecado não está engendrado aqui na matéria, na terra? Jesus não falou que não era o reino dele? Se a gente interpretar dessa forma, nós vamos entender que tudo que está aqui na terra é complicado. E aí eu vou viver uma vida monástica. Vou me retirar para um santuário e vou viver de prece e contemplação. O que vocês acham? Vai ser bom para o meu espírito? Não. Mas eu estou vivendo de prece, eu estou saindo do mundo, eu estou saindo do pecado, eu estou saindo da maldade. Não é bom isso? É bom ou não é? Sair da maldade? Sim ou não? Sim. Porém, Não tem visão. para que nós viemos aqui? Para evoluir? E aí eu vou chegar lá e viver de prece. Oração, nada contra aqueles que fazem prece e que vivem dessa maneira. A gente tem que entender que cada um tem o seu entendimento. E existem muitos desses que estão numa vida de contemplação, mas que associam a isso a obras. Agora, viver de contemplação, afastado do mundo, porque o mundo está contaminado, é a gente fugir da prova. Porque onde que está o grande desafio? Aqui no centro, a gente não está se degladiando aqui. Eu não vi ninguém xingando ninguém. Eu não vi ninguém sendo ríspido com ninguém aqui hoje. Agora eu garanto que hoje, daqui até meia-noite, chegando nos nossos lares, algum de nós vai ser grosso dentro de casa. Ou na rua, ou daqui até em casa, como diz o Marcelo, saiu do portão para fora e já chuta o cachorro que está deitado. Não é? Não é. Mas aqui ninguém está se ofendendo. Por quê? Nós estamos num ambiente ameno, a vibração, a proposta nossa aqui hoje é aprender, é Jesus, é caridade, é transformação. Mas a hora que eu estiver no embate ali do dia a dia, o que vai acontecer? Nós vamos estar sendo desafiados. A gente vai estar em contato com o desafeto, em contato com o colega do trabalho que não gosta de mim, em contato com aquele dia turbulento que vai testar minha paciência, minha resignação, vai testar a nossa fortaleza. Então, no dia a dia, nós estamos submetidos às nossas provas, que são aquelas que necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Se eu me afastar de todas as minhas provas e viver só pensando em Deus, Deus quer sim que nós pensemos nele, que nós oremos para ele, mas que nós não fujamos do embate, do confronto, da prática. Vê se Jesus ficava só lá ao monte orando. Não, nos momentos de dificuldade ele ia, orava e já retornava e ajudava os caídos, curava os leprosos, e ele ia e dava as suas explicações e contribuía para toda aquela sociedade. Então isso eles falam para nós não podemos viver somente de
de contemplação. Vamos lá viver dentro do centro. Legal, mas a fé sem obras, ela é vazia. Então aqui nós estamos aurindo forças, né, juntando as energias boas, os ensinamentos, para que nós consigamos sair daqui, ou cada um no seu meio ali de vida, conseguir se melhorar um pouquinho, e dia a dia um pouquinho, até que nós melhoramos um tantinho assim, damos alguns passinhos, né? Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Então, isso que a gente falou. Então, fugindo do mundo, do pecado, das paixões, de tudo que tem aí, a gente acredita que estou na santidade. Mas não, você está fugindo da santidade, você está fugindo da prova, porque é fácil ser santo no meio de santos, né? Agora eu quero ver ser santo no meio de um monte de turbulência. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. O que eu estou falando aqui? Então nós como está feia a situação, né? A corrupção está demais, mas lá no meu trabalho eu sou corrupto. Não é? A gente fala, nossa, como é feio. Lá no governo, tanto que eles roubam, mas se eu tivesse a oportunidade eu desviaria também. Ah, se eu tivesse lá eu também faria. Então é assim, criticamos, mas não fazemos a nossa parte. Nossa, é tão bonito, né, o trabalho que é feito lá na casa. Mas a gente está na casa e não quer participar do trabalho. Ai, como o mundo precisa ser mudado. E o que eu estou fazendo para mudar o mundo? Dentro dessa visão, né, de evolução planetária, nós entendemos que o planeta Terra ele vai se regenerar, vai. Mas como que ele vai se regenerar? Deus, no momento certo, vai pôr suas mãos sobre a Terra e falar, Terra, está regenerada. É assim? Não. Por que não? Porque aí seria Jesus, Deus, a espiritualidade superior que regeneraria a Terra. Mas aqui, qual é o convite do planeta? Crescimento dos indivíduos. Então a Terra vai se regenerar quando nós nos regenerarmos. Então parte de cada um de nós. É um trabalho individual, interior. Nós aqui do centro estamos regenerados. Que ótimo! Uma célula da cidade de Botucatu se regenerou. Mas a Terra ainda não está. Não é? Não estou falando que nós estamos, tá, gente? É um exemplo. Eu posso, dentro da minha casa, estar regenerado, mas minha família inteira não está. Ou minha família inteira está e eu não estou. Então, a Terra vai estar quando o somatório dos indivíduos que aqui estão estiverem. Um dia a Terra será uma morada de espíritos celestes, ou espíritos extremamente evoluídos. Sim, mas quem que tem que estar evoluído? Os espíritos. A transformação ela é por conta de cada um de nós. Então o trabalho é individual. Estamos sim em contato uns com os outros. O Alex me influencia, a Dinha ela também vai lá e vai me ensinar lá em casa. Mas eu posso aprender ou não. Eu posso me transformar ou não. Aqui o centro nós estamos ouvindo um monte de coisa boa. Mas será que isso está entrando dentro de mim e a partir disso eu vou gerar ação? É isso que nós precisamos entender. Não adianta nada estar aqui, nossa, estou super bem, saí leve do centro. Beleza, ótimo. Teve aquela carga, a recarga da bateria. Agora, o que eu vou fazer com a bateria recarregada? Viemos, tomamos passe, tomamos água fluidificada, ouvimos o evangelho, ouvimos a preleção, a irmã conversou lá dentro, deu conselhos, os irmãos conversaram com o outro. E o que eu vou fazer com tudo isso? Se eu continuar na mesma, não adiantou nada. Adiantou somente uma... Putz, você teve ainda condições e não fez, hein? Nós responderemos por aquilo que nós estivermos fazendo, né? Que são os nossos atos. Então é a tal da fé sem obras, né? Então aqui ele diz, e quando interrogados expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhe oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. Então é igual Jesus
ali em Pilatos, né? Olha, o meu reino não é deste mundo. Então a gente, não é aqui, né? A terra não é lugar de coisa boa. Então quando a gente sair daqui, as coisas vão melhorar. Esquecendo, né? Que se aqui estamos é porque é um ambiente necessário a cada um de nós. E nós vamos transformar a terra. Né? Então a mudança a partir de nós vai acontecer. E até um dia será assim. O reino. Olha que legal, ele coloca aqui, mas, o versículo que Jesus comenta. Mas agora, meu reino não é daqui. Jesus falou que a terra, não falou a terra não é daqui, ele falou, mas agora. O que ele quis dizer? Ainda a terra não reflete o reino que a gente vivencia no plano espiritual. O reino que eu estou esperando e propondo para a terra. Agora não, mas um dia será. Um dia vai ser. Mas agora, mas ainda não é. Por quê? Porque nós ainda não estamos aptos à compreensão. Assim como outros planetas celestes, felizes, divinos, estão, né, aí pelo universo afora, né, que são moradas de espíritos que já atingiram a sua plenitude, o seu crescimento, a Terra um dia também o será e nós também seremos. Mas esse tempo vai depender de nós. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. Então Jesus não falou, a Terra nunca vai ser. Né? Ele não falou, a Terra é uma morada de espíritos imperfeitos e assim o será. Ainda não é. Né? A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente sem esquecer a esperança no porvir. Então ele falou, né, a Terra por hora está dessa maneira. Nós precisamos entender que os quadros, essas classificações que nos são dadas, são didáticas. Né? Olha, existem planetas primitivos, que são aquela primeira categoria, onde os espíritos ainda mais próximos à animalidade habitam, né? Depois vem o segundo estágio, que é o estágio que nós estamos, onde o mal ainda domina, são planetas de provas e expiações. E aí nós estamos transicionando, né, ali com o meio da coisa, mas uma escala relativa. Por quê? Porque aqui no nosso meio existem espíritos que já estão regenerados, assim como também existem espíritos que, se der uma olhadinha com bastante cuidado, ainda se encontram primitivos. Né? Nós estamos numa, vamos dizer assim, é igual você pegar um caminhão de laranja, tem uma laranja docinha, tem uma média, tem uma podre, né? Ah, podre contamina tudo. Depende do tanto de laranja que a gente tiver, não vai ser tão relevante, mas nós temos que tomar cuidado. Então ele coloca aqui, essa escala ela está mudando, e ela pode mudar, e ela vai mudar. Né? Então a Terra, ela está fadada a ser um dia um lugar, uma morada para nós, ou para quem aqui estiver, de espíritos extremamente evoluídos, mas ainda não é. Então o quadro, Jesus não fechou o diagnóstico para a Terra, ele falou, ainda não está pronta, né? Mas há um grande futuro. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Por que Jesus confia que aqui vai ser? Ele conhece cada um de nós? Ele conhece cada um de nós, mas ele também entende uma lei de Deus. Né? Que cada um de nós, todos nós, seremos um dia perfeitos. Ele só não sabe o tempo. Por que Jesus não sabe o nosso tempo? Ou ele sabe? Ele sabe ou não sabe? Não sabe. Sabe por que não? Porque nós estamos mudando e nós temos livre-arbítrio. Eu posso escolher me transformar hoje, melhorar hoje, mudar hoje, dar uns passos para frente hoje. Ou posso escolher permanecer onde eu estou. Para mim tá bom assim. Eu quero ficar mais um tempo. Mas Jesus está dando toda a condição. Jesus está batendo na sua porta e falando, vamos. Jesus não quer agora. Ele pode tirar eu dessa situação? Ele pode ou não? Pode. Não. Livre-arbítrio. Eu escolho. É lei de Deus. Eu escolho não querer. Eu não quero agora. E eu não vou agora. Tá bom. Mas Jesus fala, mas você vai. E aí vem a prova, vem a dificuldade, vem a dor. Ele fala, ai Jesus, eu quero agora. Por que será que eu estou passando por tudo isso, meu Deus?
Por que dói tanto? Por que tanta dificuldade? O que eu fiz? Atirei pedra na cruz? Não, só não quer. Por amor. Mas vai pela dor. A gente pode tentar esbarrar o tempo todo, falar, eu não vou. Mas vai. Aos pouquinhos e forçadamente vai. Eu posso até falar um dia lá no hospital, eu não quero reencarnar. Eles vão permitir até certo ponto. Vai chegar uma hora eu falar, companheiro, agora não dá mais. Agora você vai. Tá. Desce para trás. Né? Você pode... Por isso que ele pode. Você vê como compulsório. Mas ele não pode falar, agora você vai. Ele pode dar aquele estímulo. Nós podemos até vir aqui, reencarnar e parar. Eu não quero aprender nada. Eu não quero sair desse lugar. Mas ele, aí é a água mole e pedra. Vai a vida batendo na gente até a coisa ir lapidando, né? Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento. Então Jesus não vai falar, não, vocês estão certos de desanimar. Por quê? Ele projetou para nós o quê? O grande futuro. Está escrito. Né? Tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Então não é porque a coisa está conturbada, dói demais, olha a terra, guerra, estão matando um ao outro. Aí Jesus vai endossar o nosso desânimo? Não. Ele sabe que a coisa vai melhorar. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. Nossa, né? A nossa ilusão, por quê? A gente só enxerga agora. A gente põe o tapa na cabeça e só consegue enxergar o problema. Mesmo numa dificuldade, a gente só consegue enxergar ela. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas a gente não passou por uma dificuldade que falava agora, eu queria tanto aquilo e não deu certo. Putz, vai ser complicado sair disso, sair de um relacionamento, sair do serviço, uma perda muito grande. Aí chega um momento que você fala, nossa, que bom que foi daquela forma. Olha como a vida deu uma guinada por outro lado, a coisa deslanchou para lá e eu estava perdido. Ou me reencontrei e aprendi com isso e a coisa segue e a dor ameniza e a vida continua. Né? Então, é por ilusão nossa. Por quê? Porque meu reino não é deste mundo. Né? A atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Então, a espiritualidade trabalha, Jesus está trabalhando por nós e conosco sempre. Né? Eles estão trabalhando na nossa vida, eles estão nos impulsionando, estão colocando na nossa caminhada aquilo que é necessário para a gente conseguir esculpir o nosso próprio destino. Né? A atividade divina jamais cessa. Isso aí tem que ficar na nossa cabeça, isso é importantíssimo. Quando a gente vai conversar com a irmã Anastácia, ela fala assim para nós, né, em situações mais críticas, né, ela fala, nossa, se nós pudéssemos, se a espiritualidade pudesse, se Jesus pudesse, eles tirariam de nós as nossas dores. Mas por que não podem? Porque as nossas dores são aquelas necessárias para o nosso aprendizado. Se eles estivessem tirando a dificuldade do nosso caminho, eles iam estar tirando a nossa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Às vezes a dor de agora, ela vai poupar séculos de dor futura. O aprendizado de hoje não existe aquele ditado que um ato no bem cobre uma multidão de pecados. Um aprendizado do bem, ele cobre centenas de falhas, centenas de consequências. A gente tem que tirar aquela visão de castigo. Eu fiz, eu vou ser condenado por aquilo. Causa e efeito. O que serve a causa e efeito? Eu gerei uma causa, eu vou ter um efeito proporcional. Para quê? Para fazer mais. Se eu aprendi, Deus vai ficar agora, como você cometeu 70 vezes aquele erro, você vai ter que sofrer por mais 70 vezes a consequência daquilo? Não, aprendeu, está aprendido, é igual o pai. Nós precisamos enxergar Deus como um pai muito melhor, mas não um senhorzinho. Né? Deus é uma inteligência suprema. Né? Deus é infinita bondade. Então, aquele filho que o pai coloca de castigo e ele aprende com o castigo, o pai continua castigando? Filho, agora você aprendeu, mas eu quero reafirmar que você aprendeu, eu vou continuar te castigando. Nem o cachorro
cachorro é desse jeito, você vai lá e dá um ossinho para ele. Aí, um segundo ele já esqueceu e você continua dando ossinho para ele, nem sabe mais por que ele está ali apanhando, por que ele está ganhando o prêmio. É a gente. Aí Deus vai ficar castigando a gente porque, eu errei 3 vezes, então fica 3 semanas de castigo. Não. Então nós precisamos entender, é aprendizado. Aprender é o próximo aprendizado. Mas por que eu continuo sofrendo? Porque não aprendeu. Por que eu continuo batendo cabeça? Porque não aprendeu. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa. Olha que legal, se a gente ficar só na contemplação. Deus me ajuda, por favor, eu não faço nada. Só contemplando, olha, eu vou sair dos problemas da terra, não saio mais, não converso mais com ninguém, não vou mais para a rua, não interajo com ninguém, porque eu preciso viver de prece. Ele está falando, está desertando, está fugindo do combate, né? E sim avançar confiantemente para o grande futuro. Eu só vou, para finalizar, eu vou ler uma questão. No quarto eu conversava. Estou no auge da coisa. Questão 657 do Livro dos Espíritos. É perguntado assim, isso aqui não tem nada a ver com esse texto, mas tem tudo a ver, tá? Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? E aí os Espíritos respondem, não. Pois, se não fazem o mal, também não fazem o bem. Olha como isso é importante. Eu não faço mal para ninguém. Mas se não faz o mal, também não é sinal que faz o bem. E nós pecamos pelo mal que nós fazemos e pelo bem que nós deixamos de fazer. Porque o bem que a gente deixa de fazer gera e pode gerar mal. Então não adianta ficar paradinho. A nossa vida ela é ativa. O nosso trabalho tem que ser ativo no bem, né? Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Então, essa é a lição de hoje. Eu gostaria de comentar alguma coisa? Vamos só contemplar aqui agora e pensar. O pessoal está assustado. Não assusta não. Isso aqui a gente tem que pensar no grande bem que vai vir, né? Deixar de desânimo. É o que ele falou, não fiquem desalentados. Qual que é a função nossa hoje como espíritas? Está tendo uma catástrofe, está tendo uma pandemia, está tendo uma dificuldade, está tendo uma guerra. Putz, que triste, vou fazer uma prece e vou continuar trabalhando. Porque não vai mudar nada eu ficar na minha casa chorando ou ir lá, sair do serviço. Nossa, você viu que coisa que aconteceu? Olha que coisa ruim que está o mundo, olha como que é. Nós estamos perdidos. Ou a gente vai fazer que chega aqueles irmãos que estão passando pela dificuldade, o meu melhor, e aqui é onde eu posso agir, eu vou fazer também esse meu melhor. Onde nós vamos estar contribuindo? Chorando ou trabalhando? Então é isso que está falando. Está traçado o futuro, o grande futuro está escrito para nós, mas nós precisamos fazer ele acontecer. E vai acontecer, mas o tempo depende de nós. Né? Então é a esperança realmente. E é só a gente parar para pensar nas grandes almas, nos grandes exemplos que passaram por aqui. Jesus e todos os demais que não estão tão à altura de Jesus, mas que servem de inspiração para nós. Né? Eles não ficaram chorando, eles viam a dificuldade e iam ao encontro dela, e não chorando e esbravejando a respeito de tudo aquilo que estava passando. Né? Então nós temos sim que enxergar a nossa humanidade, ver aonde está a dificuldade, mas não ficar só no desânimo, né? E entender que esse grande futuro vai acontecer e que nós estamos passando aquilo que ainda é necessário, mas que um dia não vai ser mais. Certo? Então vou passar para o Evangelho. Muito obrigado.